Olá pessoal, aqui é o Bits do Bitcoin. Vamos começar hoje uma série que vai falar sobre todos os conteúdos básicos de blockchain, criptomoedas, finanças descentralizadas e vamos falar também um pouquinho sobre NFTs. Okay? Então vamos começar falando hoje sobre o que é blockchain. Okay? Como no início da internet, a blockchain é difícil de entender e prever o seu futuro, mas ela pode se tornar onipresente nas trocas de bens digitais e físicos, e também nas finanças. Vamos conhecer um pouquinho dela? Então, a primeira coisa é a gente acertar as definições que são muito confundidas hoje. Bitcoin não é blockchain. Okay? O Bitcoin é uma criptomoeda que utiliza a tecnologia da blockchain para existir. Se não existisse blockchain, não existiria Bitcoin. Vamos dar um exemplo agora rapidão para nós entender como funciona toda essa dinâmica do blockchain, da blockchain. Então, Fernando e Ana Paula são duas pessoas e querem fazer uma transação. Fernando tem 50 bitcoins, quer mandar 30 bitcoins para Ana Paula. Executada essa transação, Ana Paula fica com 30 bitcoins e Fernando fica com 18. Por que fica com 18? Porque existe também em qualquer rede chamada taxa de transação, que é mais conhecida do inglês como gas fee. Ok? Mas daí vem uma das grandes perguntas e que vai acabar respondendo para nós, que vem do inglês double spending. Como é que a gente garante que o Fernando já não mandou essas 30 moedas anteriormente para alguém, além de Ana Paula? Então vamos explicar um pouquinho mais à frente a dinâmica e vocês vão entender então. Então uma vez que tem uma transação realizada, ela é enviada para o bloco em conjunto com várias outras transações sendo executadas ao mesmo tempo. No Bitcoin, um bloco é enviado para ser minerado a cada 15 minutos. Em outras redes, são outros valores, ok? Quando esse bloco vai ser minerado, a gente busca uma solução matemática para um algoritmo, que é o que a gente chama de hash. É isso que a gente busca, que os mineradores buscam. Um detalhe que no Bitcoin todos os mineradores estão trabalhando no mesmo problema ao mesmo tempo, ok? Quando a gente encontra a solução do hash, a gente envia para todos os outros mineradores, que são os nós, dizendo: eu encontrei a solução. Validem a solução e vamos começar a minerar o próximo bloco. E a partir disso, que a gente recebe o próximo bloco, começa todo o processo novamente. Nesse bloco tem todas as transações, 15 minutos para os mineradores, eles encontram a solução, avisam para eles e conseguem, e pelo consequente, vai para o bloco 3, para o bloco 4. E essa sequência de blocos encadeada é o que a gente chama de blockchain. Por isso que é blockchain em inglês, chain, corrente, bloco, corrente de blocos. O que é a blockchain? Nada mais é que uma versão digital do livro de registros, ou no Brasil chama-se livro razão, aonde existem todas as transações registradas entre duas pessoas no blockchain e em algumas outras entre uma pessoa e um contrato inteligente, sem a necessidade de haver a permissão de alguém ou sem uma autoridade central. As principais características de uma blockchain são a imutabilidade, a descentralização, a não existência de uma autoridade central, que do inglês vem permissionless, os mecanismos de consenso, que usam teoria dos jogos para que chegue-se a um consenso e diga se uma transação é verdadeira ou não. É uma rápida liquidação, então, e ela é muito segura.
no sentido que a gente não há possibilidade das transações passadas serem modificadas. Imutabilidade é uma ou a mais importante característica. Ela garante que nenhuma transação do passado pode ser alterada. Como é que isso acontece? Todos os nós, que no caso do Bitcoin, todos os mineradores, no caso da Solana ou da Avalanche, todos os validadores, têm todas as transações já executadas no passado. Ok? Então, e como utiliza um mecanismo de consenso, se tu tentar modificar uma transação do passado, quando tu mandar ela para frente, ela não será validada porque não há um consenso que diga que essa relação, que essa transação é válida. Por que isso acontece? No caso do Bitcoin, para te minerar a solução de cada bloco, tu necessita da solução anterior. Tá? Elas são interligadas. Portanto, quando a gente muda algum dado no bloco anterior, com certeza o hash muda. E com certeza o hash mudando, todo na sequência muda também. Ok? Ela é uma rede descentralizada. Ninguém pode tomar uma decisão por si próprio. Ninguém vai dizer se é possível, tá, ter ou não ter uma transação. Essas transações elas são executadas por todas as pessoas que queiram participar da rede e cada nó tem a sua própria identidade. Ela, como eu falei, ela não tem uma autoridade central. Então, qualquer pessoa que queira participar da rede pode por livre e espontânea vontade. Ok? A partir dessas transações sendo ocorridas, essas transações são validadas pelos algoritmos de consenso. Ok? Isso, a segurança é dada por um algoritmo. Todo mundo conhece esse algoritmo. Então, esse algoritmo é o que garante que as transações são validadas. Há uma total transparência das transações. Como assim, Fernando? É o seguinte, se tu tiver a chave pública de qualquer pessoa, tu tem acesso a saber quais as transações foram executadas nessa chave pública. Como em consequência, isso acaba dizendo que se a maioria das transações são anônimas, por quê? As pessoas que têm grandes recursos sendo movimentados, elas não associam a sua chave pública a um nome. Não tem como fazer essa associação, a não ser que tu diga, eu sou Fernando e essa é a minha chave pública. E ela se desenvolve através de software livre. Quer dizer o quê? Esse software é open source, é de código aberto e todos têm acesso a ele ao mesmo tempo. Não tem uma tecnologia que seja de alguém que pode mudar. Ela é validada por mecanismos de consenso. O que é um mecanismo de consenso? São algoritmos de criptografia que pegam os dados das transações e geram um número que é o número validador disso. Então, o que se procura no Bitcoin? Se procura um algoritmo, um número, que é o chamado hash, que tenha x zeros no começo do número. A gente vai falar um pouquinho mais em detalhe quando a gente falar sobre o Bitcoin. O segundo, através da teoria dos jogos, é um sistema de votação onde a maioria dos nós vencem a minoria. Dependendo da blockchain, tu precisa 100% dos nós aprovando, 70%, 60%, 50%. Cada blockchain tem a sua própria, mas sempre a maioria vai vencer a minoria. E a minoria tem que concordar com essa validação. Ela concorda. No momento que está algo validado, ela concorda porque ela pode verificar. Então, esse consenso ele é responsável pela total falta de confiança. Eu não preciso confiar em ninguém, em nenhuma pessoa, em nenhuma autoridade, para que eu possa me relacionar e saber que essa relação e essa transação é legal
e vai acontecer exatamente o que eu espero. É um programa, um algoritmo que me garante disso. E decide por todos os outros. E ela tem uma rápida liquidação. Para quem está acostumado a transacionar na Bolsa de Valores do Brasil, na B3, sabe que cada vez que eu compro ou vendo uma ação, a liquidação demora 3 dias. Na blockchain, ela pode demorar, dependendo da rede, horas, minutos ou até segundos. O que isso traz de diferente? Qual é a revolução por trás disso? Faz com que as transações internacionais aconteçam de maneira muito mais rápida. Quem já precisou usar um SWIFT de um país para outro sabe o quanto tempo e o quão complexo e a chance disso dar errado. Tu pode mandar dinheiro daqui para qualquer lugar do mundo em minutos, em segundos, dependendo da rede. E isso vai fazer com que, com a maior adoção dessas tecnologias, dessas criptomoedas, vai revolucionar como se faz negócio internacional. E ela é muito segura. Por ela não ter nenhuma autoridade central controlando, a regra do jogo é pré-estabelecida em um algoritmo, em um programa, e ela não pode ser mudada. Um exemplo, se o Google cria o Google Token e decide que hoje existem 10 milhões de tokens, e daqui a 2, 3, 4 anos eles descobrem que eles podem ganhar muito mais dinheiro quando tiver mais tokens. Eles podem simplesmente criar mais 50 milhões de tokens. Não. A regra, uma vez criada, ela não pode ser mudada. Ela é extremamente segura porque ela utiliza algoritmos de criptografia para validar as transações. Hoje, nesses algoritmos, é muito improvável que esses algoritmos sejam quebrados. Daqui a 5 anos, 10 anos, com computadores melhores, com computadores quânticos, sim, pode sim, com certeza, ser quebrado daqui a 10 anos. Mas até lá, esses algoritmos também vão ter evoluído e cada vez vai ficar mais difícil. O que acontece? Também a criptografia esconde o que está sendo feito em cada uma desses dados. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente nos próximos negócios. E a segunda coisa é, uma vez o dado criptografado, ele é irreversível, não pode ser modificado. A única coisa que acontece é que esse dado ele é de rápida verificação. Então, para criptografar, às vezes demoram horas ou dias, e ele é em décimos de segundo validado pelo algoritmo de consenso. Ok, pessoal? Essa é uma rápida introdução sobre o que é a blockchain. Se gostou, deixa um recado, assina o canal e até a próxima.